Evangelho de João, capítulo 6, se você tiver com a sua Bíblia, quero te convidar a uma breve reflexão nessa manhã, mas muito importante. Nós encerramos hoje a nossa série Características de uma Igreja Saudável. Coloca para mim o cartaz, por favor, Gabriel. Características de uma Igreja Saudável. E essa série, ela nos incomodou demais por esses dias, e eu quero te convidar a pensar sobre ela. Nós já falamos que uma igreja saudável é uma igreja que preserva a sua comunhão e persevera nela. Uma igreja saudável é uma igreja que serve. É uma igreja que está sempre à disposição de fazer o bem ou servir as pessoas lá fora. A terceira, semana passada, falamos sobre uma igreja saudável, uma igreja que acolhe os outros. Como nós fizemos semana passada. Um abraço, um carinho, uma atenção. E durante a semana, um telefonema, algo assim. É uma igreja que deseja acolher desde a entrada até aqui no nosso conteúdo de culto coletivo. E hoje nós vamos falar sobre o último ponto de uma igreja saudável na nossa série, que é uma igreja que tem discípulos. Uma igreja que tem discípulos. Quem estava acompanhando a Raiz, vocês sabem que a gente terminou Mateus capítulo 28, e nesse texto de Mateus capítulo 28, 18 a 20 ali, nós temos a instrução de Jesus aos discípulos. Ide, portanto, e façam discípulos, estou no versículo 18. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a palavra de Jesus em Mateus capítulo 28, 18 a 20. E essa expressão de Jesus, deixada para a igreja de Jesus, é para que nós nos tornemos discípulos de Jesus. Então o caminho lá atrás que Jesus deixou para os seus discípulos é fazer como ele fez. Ele foi e agregou discípulos para si. E chamou esses discípulos que estavam consigo e disse: agora vocês vão e façam outros discípulos. Eu não sei o que a gente fez de errado e nem aonde a gente errou, mas eu sei que está errado. Em vez da gente se preocupar em trazer discípulos para Jesus, nós fizemos um monte de crente para Jesus. Em vez da gente se preocupar em ouvir o que Jesus diz e nos conduzir a trazer pessoas que vão ser transformadas pelo Evangelho, a gente trouxe simpatizantes, a gente trouxe pessoas que gostam de Jesus, a gente trouxe um monte de gente. E eu coloquei todo esse monte de gente que não é discípulo num balaio. E eu chamo esse balaio de consumidor. É gente que não quer Jesus, quer alguma coisa que Jesus pode dar. A palavra consumidor no latim, consumem em, quer dizer que o consumidor é onde aquilo que vai acontecer com ele consome, some nele. Ou seja, o consumidor é o final. Por exemplo, quando você vai num açougue comprar carne para sua casa, você vai comprar carne, já passou pelo açougue, passou pelo frigorífico, saiu da fazenda, do sítio, até chegar, e você é o final, aí chegou em você o consumidor final, e você só vai lá e faz a carne e come. Isso é um consumidor. Consumidor, distinto de um discípulo, ele é muito comparado, e biblicamente, você tem vários elementos, várias características e vários fenômenos desse tal do consumidor. E hoje, falando sobre uma igreja que tem discípulos, eu preciso fazer essa pergunta para você. Você acha que você é discípulo ou você é consumidor? Que balaio você está? Olhando para quem você é hoje, para a sua estrutura de culto, para a sua estrutura de transformação, para o tempo que você tem de igreja, você é um discípulo de Jesus ou você é um consumidor da fé? Como é o termo chamado hoje na teologia atualizada, consumidor da fé. Homens e mulheres que estão na igreja, homens e mulheres que participam de uma igreja local qualquer, mas sem nenhum compromisso, sem nenhuma ação, são simplesmente consumidores. Como, por exemplo, vir aqui nessa igreja e ouvir uma linda canção, uma boa canção, estar num lugar bom, ou seja, você veio consumir um ambiente, você veio consumir uma música, você veio consumir uma palavra, mas só veio consumir. Você não se torna discípulo de Jesus. E é engraçado que Jesus, ele sabia que isso, apesar dos seus discípulos, lá em Mateus ele começa a chamar os seus discípulos, e ele vai chamando os seus discípulos, começa com Pedro, com André, Levi, enfim, chamando a sua galerinha ali, e ele vai chamando e vai se tornando, de repente, você sabe, olhando para os evangelhos, que você tem ali narrativamente,
12 discípulos, ou os apóstolos que são chamados, mas Jesus chamava também vários outros que andavam com ele, com uma média de 70 discípulos, onde de 2 em 2, numa das suas missões, ele mandou o pessoal trabalhar e fazer a missão, mas também tinha muita gente com Jesus. Então, nesse muita gente com Jesus, nós chamamos de multidão. E aqui nós chamamos dos discípulos que andavam com Jesus. E aqui, os apóstolos, os 12, que estavam sempre junto de Jesus. Tranquilo, só para a gente entender isso aqui, olhar para a palavra e ver como é que isso aqui se relaciona. Jesus percebeu, em meio à sua caminhada, que ele olhava para isso, ele via que tinha uns pangaré aqui, uns pangaré ruim aqui, uns pangaré sem noção. Ele olhava aqui e falava, tem uns irmãos de Deus, tem uns xarope, tem uns endemoniados. Ele sempre ficava olhando e percebendo essa discrepância que ele tinha entre aqueles que estavam perto dele. E ele fazia isso por várias vezes. E uma das vezes que Jesus fez esse crivo, essa régua, essa ação separatista, para tentar passar a limpo e dizer, vocês não são quem vocês acham que são, não. Por exemplo, em Lucas, capítulo 14, Jesus vai dizer uma frase muito importante. Se você quer ser meu discípulo, você precisa amar menos o seu pai e a sua mãe do que a mim. Numa outra tradução, ele está dizendo, se você quer ser discípulo de Jesus, e não odiar o seu pai e a sua mãe, que é mais forte a tradução. Ele não está dizendo para você não gostar dos pais, ele está dizendo que Jesus tem que ser o centro. Então, ser discípulo de Jesus tem um preço, e esse preço é muito alto, é um custo que te custa a vida toda. No livro O que vai me custar o Evangelho, o autor começa no início do livro, no primeiro capítulo, trazendo uma ilustração muito engraçada, muito interessante, mas bem profunda. Ele começa dizendo que aqueles americanos que ganham bolsa, e alguns aqui, inclusive meu amigo pastor Daniel, lá de Londrina, o filho dele, Danielzinho, vai fazer uma bolsa, ganhou uma bolsa nos Estados Unidos para estudar lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é assim, você ganha bolsa. Quanto você paga para estudar? Nada, ganhou a bolsa. Só que você perde curtida com seus amigos, você tem que estudar. Você perde passear para lá porque você tem que estudar. Você perde comer de qualquer jeito, você tem que fazer esporte lá, porque você tem que pagar a bolsa que você ganhou. Ou seja, estudar é de graça, mas pagar o preço para estudar de graça, tem um preço. É mais ou menos essa ideia que Jesus está tentando implementar na nossa vida. A minha salvação para você, meu querido, foi de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça sois salvos. Isso veio pela fé. Não é um dom de vocês, não é uma coisa que vocês fazem. Pelo contrário, é um presente, é um dom de Deus. E nem das obras que vocês podem produzir, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Mas se tornar discípulo de Jesus tem um preço muito alto. E talvez a gente precisa falar muito mais disso do que a gente imagina. Porque tem muita gente que, não sei se é o seu caso, espero que não, mas que tem se encontrado com Jesus, mas na característica de consumidor, e não na característica de discípulo. Por isso que volto e vou fazer essa pergunta várias vezes para você. Você é discípulo ou você é consumidor de Jesus? Evangelho de João capítulo 6, coloca para mim por favor, se você tiver com a sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 6, e aqui eu quero tirar alguns princípios para a gente levar para o coração. Evangelho de João capítulo 6 é um dos capítulos maiores de João, são 71 versículos. E todos esses versículos, os 71 versículos, todas essas compilações temáticas, territoriais aqui que a gente consegue ler, você percebe as ações de Jesus. E de todos esses, nós não vamos ler os 75 versículos, fique em paz, mas eu quero tirar de alguns detalhes dessa ação, a distinção, a régua que eu gostaria que você usasse como critério para determinar se você é discípulo ou se você é consumidor de Jesus. Por exemplo, se você olhar para a sua Bíblia, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, nós temos a primeira multiplicação dos pães e peixes, correto? É isso que está na sua Bíblia? Não vai aparecer aqui ainda não. Não precisa colocar aí não, meu querido. Deixa sem aí. Depois eu peço os textos para você. Vamos ver se o pessoal trouxe Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, vagou, dançou. Capítulo 6, a partir do versículo 1, ou acessa no seu celular, aí como os irmãos estão fazendo, você tem ali a primeira multiplicação dos pães e peixes, até o versículo 15. Você lembra desse evento? A multidão estava lá querendo ouvir Jesus, a multidão, lembra? A multidão
todo mundo querendo ouvir Jesus, e aí de repente Jesus olha para eles e fala, eu tenho que dar comida, os discípulos não tem, o que você tem? 5 pães e 2 peixinhos, aí fizeram um milagre e todos eles foram alimentados. Até o versículo 15, essa é a porção da palavra. Depois Jesus fala para os discípulos irem para outro lugar, que Jesus vai orar. E aí Jesus faz uma coisa extremamente fenomenológica. Os discípulos vão com o barco para outro lugar, e ele vai para outro lugar orar. E aí depois ele se encontra com eles. E diz o texto aqui que Jesus anda por sobre o mar para se encontrar com os discípulos. Aquele negócio aterrorizante, né? Imagina a noite escurecendo, aquele negócio todo, você olhando assim, tem um cara andando na água ali. Tão normal, né? Imagina a cabeça dos discípulos, ficaram apavorados, segundo o texto. E aqui, Jesus então está com eles, e passado, estou aqui já no versículo 22, já no outro dia, mais uma vez uma multidão se reuniu para ouvir Jesus. E Jesus com essa multidão, ele traz o primeiro princípio para a distinção entre discípulo e consumidor. Presta atenção no texto exatamente, no versículo de número 24. Por favor, Gui, agora pode, Gabriel, pode colocar para mim, versículo 24, capítulo 6. Olha o que diz esse texto para você acompanhar comigo na Bíblia. Quando viram que Jesus e os discípulos não estavam ali, eles subiram aos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus, aquela multidão que acabou de comer pão e peixe. A multidão então encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntou, mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Presta atenção, pode passar aqui, por favor. E Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, olha o que Jesus respondeu, eu afirmo a vocês, que isso é verdade. Vocês não estão me procurando vocês estão me procurando melhor porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam o milagre. O primeiro princípio que eu quero que você guarde desse texto está nesse versículo 26, é o contraste entre consumidor e discípulo. Aqui Jesus começa a passar régua, ele passa 7 réguas, quero ver se vai dar tempo de eu passar todas aqui, mas 7 réguas rapidamente para você guardar. Primeiro versículo 26, o consumidor está atrás de autossatisfação, a multidão. Os discípulos estão atrás de relação, discípulos de Jesus. E aqui entra muito claro esse elemento de satisfação, porque eles estavam atrás de Jesus, porque Jesus podia dar pão, comida, fazer milagres. E hoje não é diferente para eu e você nos identificarmos. Será que o vir à igreja, o seu gesto de vir, a sua motivação para estar aqui, é porque você quer alguma coisa que Deus tem que dar para você? Somos iguais, consumidores. Será que nós estamos atrás de Jesus, como diz o texto, apenas para satisfação própria? E quando a satisfação não é para mim, eu esqueço, largo e deixo Deus de fora? Porque o discípulo, ele está interessado muito mais na relação com o Pai do que no que o Pai pode dar. A multidão, por outro lado, está muito interessada naquilo que a Jesus de milagre pode fazer. O que eu vou ganhar de benefício com isso? Mas nunca está interessado em relacionamento com Jesus. Desse primeiro princípio eu te pergunto, quem é você nessa história? Você faz parte do consumidor que quer estar atrás de Jesus por causa dos milagres, dos pães, de tudo que ele pode fazer? Ou você está atrás de Jesus pelo relacionamento como discípulo? Versículo seguinte, por favor, Gabriel, versículo 30, já é o segundo princípio. Olha o que diz o versículo 30, segundo princípio. Eles disseram para Jesus, porque Jesus falou para eles que não ia fazer, ficou bravo com eles, vocês estão comigo por causa de comida. E ele continua descendo o texto, e no versículo de número 30, eles pedem para Jesus, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? E aí, mostra para nós o que o Senhor pode fazer. Isso também é um elemento que diferencia um discípulo de um consumidor. Porque o consumidor, segundo o próprio texto, ele quer ver sinal para crer. O discípulo crê mesmo não vendo sinal. Simples assim. Quem somos nós? Você é consumidor ou você é discípulo? Por talvez não entendemos, pastor, eu sou discípulo, óbvio, claro que eu sempre fui discípulo. Mas por que às vezes na sua vida é cometida por tanta ansiedade, você fica desesperado e faz as coisas e deixa Deus de lado? Talvez você não é tão discípulo como você acha que é. Por que você se desespera e não deixa Deus agir sobre as coisas?
já que você age pelo que você conhece, não pelo que sinais que ele vai colocar. A gente age muito mais como consumidor do que como discípulo. Olha a realidade da nossa vida. Olha para dentro do seu dia a dia e veja se talvez não é assim que a gente faz. Mostra um sinal, Senhor. Como, por exemplo, a gente faz isso de forma meio fantasiada. Senhor, se o Senhor me dá um emprego, eu vou ser dizimista. Você não vai ser, irmão, porque se você não é dizimista pelo pouco, você não vai ser pelo grande. Então não mente para você nem para Deus. Não, se Deus me abençoar, eu vou ajudar a igreja. Para com essa mentira, irmão. Quem que acredita nisso? Só você, né? Isso é consumidor. Isso é gente que olha e fala, me dá milagre, me dá alguma coisa, me dá uma oportunidade para eu ser. Não, o Evangelho de Jesus não é sobre primeiro vê-lo para depois crê-lo. Não, no Evangelho de Cristo, nós cremos porque conhecemos a Jesus. E mesmo se não vemos Ele agir ou fazer, nós continuamos confiando naquele que é infinitamente mais poderoso para fazer o que mais pensamos ou imaginamos. Discípulo. Por isso, a partir desse versículo 30, o segundo princípio, pergunto para você. Quem é você? Um consumidor ou um discípulo de Jesus? Passando para o texto, saltando um pouco, Jesus começa aqui a tratar com eles sobre a ideia de ele ser o pão da vida. Aí Jesus começa a construir uma teologia muito fora da casinha para eles. Ele é o pão da vida. E nesse elemento dele ser pão da vida, o pessoal fica constrangido, fica bravo, fica meio incomodado, porque era uma palavra que eles não estavam acostumados. Aí o terceiro princípio, versículo 60, por favor, Gabriel, olha o que diz o versículo 60. Partimos do 30 para o 60. Muitos seguidores de Jesus, eu traduziria hoje para o nosso contexto, muitos consumidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Olha a palavra que eles disseram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? O terceiro princípio que eu vejo aqui, a despeito de ser discípulo ou consumidor, é que o consumidor, normalmente, e se você for um desses, você vai se identificar, não suporta quando a Bíblia fala verdades para a gente. Ah, isso é muito duro. Como esses dias uma pessoa comentando comigo, ser crente é difícil, hein, pastor? Eu falei, mas quem falou para você que era fácil? Primeiro elemento que você tem que se abater é você. O primeiro algoz é você. A primeira luta é contra o meu desejo, os meus sonhos, meu coração enganoso, como diz Jeremias. E a gente, às vezes, olhando para esse texto, para essa terceira afirmação, a gente percebe que o consumidor, ele deseja palavras que são boas ao coração. Paulo vai falar isso para a gente em 2 Timóteo, lá no capítulo 3, quando ele coloca capítulo 4, melhor, versículo 3, ele coloca uma expressão muito interessante, que o povo, as pessoas desse mundo, elas vão se cercar de homens e mulheres, ou de palavras de mestres, é a expressão, que falam o que agrada aos seus ouvidos. Por isso que o consumidor, quando às vezes tem uma palavra mais dura, quando o pastor vem de terninho, ou quando o pastor vem de colete, vai ser dura, nem vou no culto, porque... Então você nem lê a Bíblia em casa, irmão. Porque se você lesse a Bíblia, todo dia você era confrontado pela palavra, e não tinha como fugir, porque a Bíblia é confrontadora sobre mim e você, porque nós somos o doente e a Bíblia é a cura para nós. Então não tem como ela olhar para nós e eu olhar para ela e encontrar nela coisas tão só boas. Tem, claro que tem bênçãos, tem consolo, tem conforto, tem história, tem testemunho, tem um monte de coisa. Mas a cada leitura que você vai fazer, com todo o coração aberto, você vai perceber que Deus te confronta. E aqui Jesus deixa bem claro para eles, e aí? E eles fazem o quê? É muito difícil. Pergunto aqui, o discípulo, nesse caso, nessa terceira ideia, ele não está interessado só em coisas boas da palavra, ele está interessado na palavra integral. Então de vez em quando é para levar uma sabuguetada, irmão. De vez em quando Jesus dá uma chacoalhada em nós. Por isso que Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada, ela conforta quando vai e ela confronta quando volta. Esse é o cristianismo. Para a gente deixar de ser quem nós somos, para a gente se tornar quem Jesus deseja que o discípulo se torne. Mas o consumidor não. O consumidor vai até onde ele acha que tem que ir. Ah não, pastor, como eu já ouvi algumas pessoas dizendo para mim, pastor passou de limite, acho que ali ele não tem mais. Então tá bom, irmão, então nem lê a Bíblia, porque eu só estou lendo a Bíblia. Simples assim. Quarto. Estou falando que eu vou terminar, vocês estão duvidando de mim. Versículo 66, quarto princípio para você guardar no teu coração. Olha o que aconteceu. Por causa disso,
muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Olha os consumidores aí. Por causa do quê? De tudo aquilo que aconteceu, por causa disso, dessa palavra mais dura, desse desafio, de Jesus chamá-los à responsabilidade para que eles saiam desse balaio de consumidores, de multidão, e se tornem discípulos de Jesus. Mesmo assim, nessa circunstância, diz o texto que eles abandonaram. Muitos deles já não estavam mais acompanhando Jesus. Sabe o que acontece, querido? O consumidor é aquele que abandona Jesus em qualquer circunstância, quer seja boa ou ruim. Vou te explicar. O consumidor é aquele que tem uma fé com Deus, de que quando as coisas estão boas, até ele vem na igreja, mas quando melhora muito, ele curte as coisas que Deus deu e sai da igreja. Então, quando as coisas estão boas, ele não consegue ficar na igreja, ele abandona Jesus. E por favor, pastor, mas eu não estou indo na igreja, mas eu estou com Jesus. Não funciona isso, irmão, isso aí é para boi dormir. Você tem que estar numa igreja, se é cristão, você tem que estar num corpo. Esse negócio de eu estou na igreja, mas eu estou em casa, não existe, irmão. Isso aí é antibíblico. Isso aí é você crer num Jesus decapitado. Jesus tem corpo, e o corpo de Cristo é a igreja, e você tem que estar numa igreja. Então não funciona esse negócio, eu estou longe da igreja, mais próximo de Jesus. Está não, irmão. Eu duvido e mostro na Bíblia para você que você está errado. Porque isso não funciona. E aqui no texto, especificamente, Jesus percebe que eles os abandonam. E tem muito consumidor que abandona quando as coisas ficam boas, mas tem muito também que abandona quando as coisas não estão boas. Quando ela começa a ficar ruim, não estou bem, eu não vou na igreja, eu não vou fazer isso, eu não... E a gente começa a se enfraquecer na fé e achando que está fazendo a coisa certa, irmão. Não, isso é característica de consumidor. Discípulo não, discípulo as coisas estão boas, foi Deus que me deu, então eu vou ficar aqui porque a fonte é Ele. As coisas estão ruins, Deus está tratando, está me forjando, eu vou ficar aqui porque Deus é bom de qualquer jeito. O tempo todo Deus é bom, é o discípulo. E a pergunta que eu faço, nesse quarto ponto, você é consumidor ou você é discípulo? Você abandona Jesus com facilidade? Hoje está, amanhã não está, não dá para contar com você. Inclusive, há uma metáfora, uma anedota para eu te contar. Alguns de nós não gostam de político, né? Eu gosto, tenho vários políticos amigos muito bons. Meu pai é político lá em Londrina. Nós temos o meu querido Mateus, que é vereador aqui, que congrega a nossa igreja com a sua esposa e com o bebê, político. E eu conheço muito político honesto. Mas eu conheço muito político desonesto. Não falei isso, Mateus, me perdoe falar isso agora. Mas o Mateus, conversando com alguns de nós aqui, ele queria visitar a nossa igreja na época. Mas como era época de eleição, o Mateus fez o quê? Eu não vou na igreja, é isso, né, Mateus? Eu não vou na igreja enquanto não acabar a eleição. Porque pode ser que o pessoal ache que eu vim para colher voto. E várias pessoas talvez vieram, inclusive eu recebi ligações, meu querido vereador, de pessoas, fulano pode ir? Eu falei, pode, mas aqui nós não apresenta ninguém. Então, aí não vieram mais. Até agora não vieram. Mas você, diferente do Mateus, conhece muitos candidatos aí, que só aparecem na época de eleição, correto, sim ou não? Some de 4 quantos anos aparece. Consumidor é assim, vem na igreja de tempo em tempo, quando dá aparece, e você brigando e bravo com os políticos, que faz a mesma coisa que o consumidor faz. E aí? Não faz igual, irmão. Sabe, aparecer para Deus, aí, Senhor, eu estou aqui, você lembra de mim? Aleluia, glória a Deus. Ô, irmão, consumidor que faz isso, abandona, não está nem aí, não tem compromisso, não tem projeto, não tem propósito, tem nada. Discípulo não. Discípulo se mantém fiel ao propósito que Deus tem colocado para ele. Mais um, quinto, quase estou acabando. Versículo 67, agora vamos um sequência do outro. Então Jesus perguntou para os 12 discípulos, e aí, vocês querem ir embora também? Eu acho tão engraçado que numa outra tradução aqui, talvez deveria ser assim, Jesus olha para os discípulos, porque a galera abandona Jesus, e Jesus começa a olhar e não tem quase ninguém mais perto dele. De repente ele olha, só tem os 12, ele fala, e aí? A ideia desse quinto princípio que eu quero que você guarde, a despeito de Jesus, nesse versículo 67, é que a expectativa nossa é que Jesus precisa de nós, essa é a expectativa do consumidor. A expectativa do discípulo é que nós precisamos de Jesus. Onde está isso no texto? Está ali. Jesus olha para os discípulos todos e pergunta, e aí, vocês vão ficar aqui comigo, vocês querem ir embora também? Pode ir, tio. Jesus nunca diz, gente, fica aqui porque eu estou sozinho, olha, eles me abandonaram, ai que medo. Não, irmão. Quando ele faz isso, e se fosse fazer isso, ele ia deixar bem claro que
Ó, Jesus precisa de mim, viu? Ah, eu não vou abandonar porque Jesus falou que se eu não estiver lá, Ele não consegue fazer nada, nem subir na cruz. Ah, Jesus precisa de mim. Irmão, Jesus não precisa de você não, tá? Nem de mim, nem de você, nenhum de nós. A igreja não precisa de pastor, não precisa de nada, irmão. Nós é que temos que ter consciência que nós precisamos de Jesus. E aqui Jesus deixa bem claro para os seus próprios discípulos, fazendo a pergunta para ele: e aí, e vocês, o que vocês querem? Vocês querem ir embora? Pode ir. Porque Jesus quer que você tenha consciência de ser discípulo, e para estar com Ele, você tenha consciência de fazê-lo por amor, e não por medo. Consciência, eu estou aqui porque eu sei porque eu estou aqui, eu pago o custo, eu sei como é que é o processo, e aqui que eu vou ficar. O discípulo pensa assim, mas o consumidor não. O consumidor logo vem essas situações, como a gente estudou esses dias na parábola do semeador, vem os espinhos, vem essas circunstâncias, e a gente se perde e abandona Jesus. Sexto e penúltimo, para você guardar no seu coração, versículo 68, olha o que diz o versículo 68. Simão Pedro então, como sempre, Simão Pedro respondendo às indagações de Jesus, chega para os discípulos e para todos ali e fala em bom tom: quem é que nós vamos seguir? Se só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna. Porque Jesus pergunta para os discípulos: e aí, vocês vão ficar comigo ou vocês são consumidor também? Abre aspas. Aqui Jesus está falando com uma galera mais de liderança, né? Por isso que líder tem que estar com Jesus por amor, propósito, e não por medo ou por status. Isso aí não vai funcionar. Líder tem que crescer, desenvolver. Consumidor não cresce, mas discípulo líder tem que crescer. E aí Pedro, o mais maduro do momento, apesar das circunstâncias contrárias um pouco mais na frente, ele simplesmente diz para Jesus: Jesus, quem que nós vamos seguir se só tu tens palavras de vida eterna? Quem que nós vamos seguir se nós não encontramos nada em ninguém? O que Jesus está fazendo no crivo aqui é que os discípulos, como Pedro, representado aqui, entendem que Jesus é suficiente para a vida deles, e mais nada. Já os consumidores não entendem dessa forma. Eles entendem que precisa ter Jesus e uma igreja. Precisa ter Jesus e uma igreja e uma não sei o que e fazer as obras. Não, precisa de Jesus. Não, nós precisamos só de Jesus. Se uma igreja prega Jesus, é ali que você tem que ficar. Se uma igreja prega a palavra, é ali que você tem que ficar. Só isso. É Jesus única e exclusivamente, e só Ele é o caminho. Como Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como o próprio apóstolo Pedro, capítulo 4 de Atos, versículo 12, vai dizer que não há salvação em nenhum outro lugar a não ser pelo nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ou seja, o que Pedro está dizendo ali é muito forte. Ele está deixando bem claro para a gente que consumista, os consumidores de Cristo ou do Evangelho, de igreja, elas seguem tudo que tiver. Hoje está aqui, amanhã está em outro lugar, amanhã está em outra igreja, amanhã está não sei na onde, amanhã está não sei na onde, amanhã está vendo horóscopo, depois está vendo a Bíblia. Ô, irmão, decide, irmão, o que você quer. Consumidor é assim. O discípulo tem convicção. Não, é só Jesus para mim, irmão. O resto não vale mais nada, o resto é resto, segundo plano. Ou é Jesus ou não é nada. É isso que Pedro está dizendo aqui bem claro. E aí, por último, não menos importante, o sétimo e último princípio. Coloca o versículo 69 para a gente finalizar. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Coloca uma outra tradução para mim, por favor, NA, por favor, Gabriel. Esse último princípio que o texto nos traz e nos declara com facilidade, com alegria. Todos nós temos crido e conhecido que o Senhor é o santo de Deus. O último princípio que eu quero que você faça a distinção entre discípulo e consumidor é que o consumidor crê, mas não conhece. E aqui vai uma coisa muito importante para você guardar no livro de Tiago. Tiago diz que até os demônios creem e tremem diante de Deus. Ou seja, você é igualzinho Satanás na perspectiva de crer em Deus. Porque os demônios também creem. Mas os discípulos não só creem, eles também conhecem. E aqui que é a grande distinção entre o consumidor e o discípulo. Você busca conhecê-lo ou você só vive na base do crer nele? Ah, eu tenho fé, eu creio que Deus é, eu creio. Não, irmão, não é sobre crer nele só, é sobre crer, como disse Jesus, como disse Pedro ali, e conhecer. E o conhecer aqui tem a ver com experiência, tem a ver com se lançar em Jesus, tem a ver com ser mais além de culto. Por exemplo, você que vem na igreja todo domingo, e se você só lê a Bíblia no domingo, irmão, você passa fome espiritual, você sabe disso. Quantas vezes você come por dia?
Pelo menos 3, alguns até 5, outros 10. Come uma vez só, irmão, numa semana. Vem para um jejum comigo aqui para nós fazer, como é que vai ficar o negócio? Vai ficar louco? É o seu espírito assim, porque só domingo você se alimenta. É só no domingo ou de manhã, ou no domingo à noite, ou aqui que você lê a Bíblia, mas durante a semana não tem isso. Sabe o que isso define e deixa bem claro e denuncia a gente? Que nós somos consumidores, que nós estamos aqui porque nós cremos na Bíblia, no que o pastor diz e etc. Mas eu não tenho conhecimento dele, porque conhecimento dele é você abrir a Bíblia durante a semana, é você ir por raiz, é você ler, é você compartilhar, é você vir num John Knox aqui e aprender sobre mordomia. Isso é conhecimento. E quem faz isso são discípulos de Jesus, não consumidores. Por isso, finalizo com mais 1 minuto que eu tenho, para você ouvir e refletir e agir. Eu quero chamar o pessoal para a gente cantar uma última canção. E eu quero finalizar essa mensagem trazendo para o teu coração a seguinte pergunta: ouvir, refletir e agir. Você é discípulo ou você é consumidor? Desses 7 princípios que eu trouxe aqui, todos eles, desde o versículo de número 26, versículo 30, versículo 60, versículo 66, 67, 68 e por último versículo 69. Desses princípios, qual mais lhe chamou a atenção a despeito de quem você é e de quem Jesus é com você? Essa semana, lendo um artigo, pode subir já, por favor? Aline, vem, por favor, já. A despeito de um artigo que eu estava lendo essa semana, e o tema do artigo é: precisamos evangelizar os crentes. Precisamos evangelizar os crentes. O que o artigo estava dizendo para nós, é que há uma grande discrepância entre ser igreja do que somos hoje e a igreja verdadeira que está na palavra de Deus. A gente precisa voltar para o evangelho, como diz um texto. Voltemos ao evangelho. E eu quero desafiar você, porque talvez no meio da sua história como com Jesus, você começou até com discípulo, mas você virou consumidor. Primeiro convite que Jesus faz para você: Ele ainda te entende como discípulo e quer fortalecer você para que se torne discípulo. Porque ser consumidor é uma fuga. Ser consumidor não é agradável. Ser consumidor vai trazer-lhe uma consequência, um preço a ser pago, que é muito mais doloroso do que ser discípulo. Contudo, a pergunta para você que eu faço é: você é discípulo ou consumidor? Segunda verdade para você guardar no seu coração, para você ouvir, refletir e agir: ser discípulo de Jesus custa tudo. Tudo. Custa você, custa o que você tem, custa o que você faz. Porque Jesus não quer parte de você, Ele quer integrar você. Se não é para culto, Ele quer você para a vida. Se Ele não pode ter você para a vida, você também não pode ter Ele. Porque os dois são integrais. Ele se deu completo por você e espera que eu também me dê completo a Ele. Por isso pergunto para você, e aí? Você é discípulo ou consumidor? Terceira e última verdade: é muito provável que no meio da sua vida cristã, Jesus vai te contrariar várias vezes. Através da liderança da igreja, através da leitura da palavra. A propósito, quanto mais palavra você lê, menos o líder precisa te contrariar, porque você está no rumo da palavra. Quanto menos você lê a palavra, mais o líder tem que te contrariar. Isso é um fato. E você vai ter que ter esses conflitos. A pergunta é: como você reage a esses conflitos? Fica bravo? Não quero mais Jesus. Eu vou da igreja. Vou numa igreja onde o pastor não fica bravo, onde o pastor não usa uma meia do Aladim. Vou na outra igreja. Eu vou para lá porque aqui não dá. É assim. Sabe o que Jesus fez depois de tudo, irmãos? Ele não chorou uma lágrima pelos consumidores. Jesus não foi para lá e falou assim: oh, eu tinha tanto e saiu. Senhor, tinha tanta gente comigo, quase 5.000 pessoas, agora só tem 12, e um é miserável, endemoniado, que vai me trair. Jesus não fez isso, porque Jesus sabe, e você também precisa saber dessa verdade: aqueles que o Pai enviar, esse eu vou cuidar e jamais perderei, disse Jesus. Então os discípulos de Jesus sempre estarão presentes junto com Ele, os consumidores não.
Se você é discípulo, mantenha-se firme, nunca deixe de ser. Mas se você é consumidor, volte ou se transforme, porque a igreja é feita de discípulos de Jesus e não de consumidores. Quero convidar você a ficar em pé, nós vamos cantar essa linda canção. É uma canção nova, talvez para a gente aqui, é a primeira vez que vamos cantar na igreja. E eu queria que você se atentasse à letra dessa canção, a cada expressão que vai cantar ali. Se você puder, não cante nesse começo. Leia a Bíblia. Antes, não esquece disso. Nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar. Eu me esqueci agora que eu lembrei do valor. Obrigado, olhei para ti, lembrei. Sabe quanto nós vamos cobrar a feijoada para você comer com nós, irmão? Sugestivamente R$10. Você não come uma coxinha por aí, irmão, com R$10. Mas o preço é sugestivo, né, Liz? Sugestivo de R$10. Por quê? Porque nós estamos sendo uma igreja acolhedora, generosa, uma igreja de comunhão, uma igreja isso, aquilo. Vamos ver se você é de verdade, então. Se você acha que vale R$15, paga R$15 no almoço, irmão. Se você acha que vale só R$10, paga só 10. Se você só tem 10, só paga 10. Se você não tem nada, vai comer que o pastor vai pagar para você. Mas nós vamos fazer prova de que se nós somos consumidores ou discípulos. E nesse caso do almoço, se nós somos generosos ou não. Todos aqui estão convidados. Tem almoço para todos nós, tá? Fique em paz. Tem comida para todo mundo. Pastor, eu não falei nada, não fiz inscrição, não fiz nada. Tá dentro, irmão. Nós lembrava do você come todo dia. Então fica para comer com nós. Vai ter marmita? Não, irmão, não vai ter marmita. Porque não é sobre fazer comida, é sobre viver relacionamento. Então se você quiser ficar com a gente, comer aqui com a gente, ó, vamos acabar agora. O almoço já pronto ali, nós saímos lá e ó, uau, né? Segura a galera, tá, mano, um pouquinho aí, o pessoal não sair avançando na comida. Mas vai ter uma feijoada maravilhosa, caprichada, que o pessoal tá desde sexta-feira aprontando pra gente. Tá bom? Então fica aqui com a gente. Você vai passar ali, fazer o pagamento de R$10, ou sugestivamente, se você quiser mais, fique à vontade para abençoar. Mas aí você está livre para comer a nossa maravilhosa, deliciosa feijoada. Vamos cantar.